Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, retomamos o 20º programa Luz da Vida, dedicado ao mistério da morte, uma das verdades esquecidas, um dos 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. E a argumentação de fundo desse 20º programa é como encarar a morte da forma de vida. Se é verdade e não adianta discutir porque ela vai atingir todas as pessoas, então como enfrentá-la da forma devida? Como enfrentá-la para não cairmos nem na presunção de acharmos que já estamos salvos, quando de fato não estamos, se estivermos em pecado mortal, e evitar também o extremo do desespero, de achar que, porque a morte se aproxima, já estamos no inferno, não temos salvação, Deus não vai ter compaixão de nós e assim por diante. Não, não, não. 2 extremos a serem evitados. E terminamos o primeiro bloco citando o admirável texto de Filipenses, capítulo 2, versículos de 14 a 18. Lemos no primeiro bloco e vamos agora, em pedacinhos, explicar esse texto admirável. Um texto que contém elementos que, se observados na nossa vida, se não vão tirar em 100% o medo da morte, e é uma realidade pavorosa, e é, até certo ponto, normal, por favor, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É olhando para Jesus que a gente experimenta a maneira certa de encarar a morte. E se o próprio Jesus se apavorou, garantir para as pessoas, e até para mim, que a morte não tem nada de pavoroso, que eu tenho que enfrentá-la como se fosse uma amiguinha qualquer que eu encontro no meio da rua, não, de forma alguma. Ela é pavorosa, ela é assustadora. Todo ser humano deve respeitá-la. Ninguém brinque com ela. Ponto e vírgula. Porém, Cristo ressuscitado venceu a morte. E aqui já é o começo do consolo, aqui já são certezas que nos fazem enfrentar a morte de forma serena, alegre e confiante por causa de Cristo ressuscitado. Primeira afirmação desse texto, Filipenses 2, de 14 a 18. Fazei todas as coisas sem murmurações nem críticas. No cumprimento do nosso dever, evitar estar resmungando, falando mal, baixinho, não em voz alta, pelas costas, de tudo e de todos, das pessoas com quem convivemos, com quem trabalhamos, com quem moramos, etc., nem críticas. Essa é uma primeira regra, digamos assim, da boa convivência, que ajuda a gente a fazer do nosso dia a dia atividades boas de serem assumidas, não um peso insuportável, não uma rotina detestável. Quem é que aguenta ficar criticando, falando mal de todo mundo? Uma mala pesada dessa, primeiro se prejudica, primeiro se sente mal, só enxergando maldade, só enxergando defeitos nas pessoas, só colocando culpa em todo mundo, achando que é a pessoa mais sofrida, mais rejeitada, mais hostilizada da face da terra. Ora, pelo amor de Deus, sem murmurações nem críticas. Segundo aspecto, a fim de serdes irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus íntegros. O que é irrepreensível? O que é uma pessoa irrepreensível? É aquela em quem ninguém encontra um motivo para repreendê-la, para censurá-la, para criticá-la. Porque é cumpridora do seu dever. Porque não dá motivo para que ninguém a critique, para que ninguém encontre nela um vestígio de imperfeição. Depois, inocentes, pureza de alma, o que Jesus diz nas bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração. Filhos de Deus íntegros. A condição de filhos de Deus nós obtemos
pelo batismo. Filho de Deus íntegro, integridade é aquela condição de totalidade que não permite que falte alguma coisa naquele ser. O que é um livro íntegro? É um livro que não falta nenhuma parte, que tudo o que precisa ter nele, ele tem. Não está quebrado, não está amassado, não está com o livro páginas cortadas, não está faltando nada. Ele está no seu todo. Integridade de alma, retidão de alma, completeza de caráter, de virtudes, filhos de Deus íntegros. Mas reparem a expressão do versículo 15, no meio de uma sociedade depravada e maliciosa. Aqui está a cruel, mas justa noção dos tempos difíceis que estamos vivendo. Ninguém pense, ninguém encare a convivência humana como a convivência de pessoas boazinhas. Esse não é o mundo ideal. Esse não é o mundo real. Ideal talvez seja na cabeça de alguns, mas o mundo real é um mundo de competição, de maldades, de insinuações, de competições desonestas, de perversidades. A primeira carta de São João, a gente já viu, o mundo jaz sob o poder do maligno. Aliás, me permitam aqui citar para vocês esse texto que mostra bem esta situação que nós vivemos. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sob o maligno. O mundo todo jaz sob o maligno. O texto, porém, não fala do mundo inteiro. Veja, nós somos de Deus, diz São João, e o mundo todo jaz sob o maligno. A humanidade está dividida assim. Os que são de Deus e o resto que jaz, está morto, está sepultado sob o poder do maligno. Esse é o mundo que nós vivemos. No meio de uma sociedade depravada e maliciosa. Vai ser assim até o fim. E temos que encarar isso e não podemos fugir disso. Devemos amar todos os seres humanos, sem dúvida alguma, devemos rezar e trabalhar pela salvação das pessoas, sem dúvida alguma, mas a condição da humanidade é essa, e aqui não tem nada de pessimismo. É a realidade nua e crua. Vocês que pertencem a Jesus devem ser esses filhos de Deus íntegros. Vocês devem ser estes inocentes e irrepreensíveis, mas vivendo no meio dessa sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo, a ostentar a palavra da vida. Ou seja, não se intimidem. Sim, Deus colocou você nessa cidade, nesse bairro, colocou você nesse contexto. Se Ele daqui a pouco vai mudar você para outra cidade, etc., para outro lugar, um lugar menos sofrido, menos corrido, se depois da aposentadoria você vai para o seu cantinho, vai ter a sua chácara, vai cuidar das suas galinhas, dos seus porcos, num lugar bem afastado. Eu queria ter uma casinha branca e para ver o sol nascer, etc., como diz a música do Peninha. Está bem, mas lembre-se, onde Deus colocou você e você está convivendo com pessoas, essa é a realidade. No meio de uma sociedade depravada e maliciosa. Mas brilhe como luzeiros pelo teu testemunho. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Mateus 5,16. É ali onde existem trevas que você deve brilhar. E não deve ter medo, não. Vai ser criticado, vai ser caluniado, enfim. Todos os riscos existem, todas as possibilidades existem, mas não se intimide, não. Não se intimide, não. Dessa forma, no dia de Cristo, ou seja, no dia derradeiro, na hora definitiva, que é a hora da morte, sentirei alegria em não ter corrido em vão, em não ter trabalhado em vão. Ah, que bonito! O mundo todo nas trevas, mas a minha consciência reta diante de Deus. Eu não perdi o meu tempo. Eu não desperdicei nenhum segundo da minha vida esgotando-me por causa de Cristo, consumindo-me por causa do meu Senhor,
Olha que bonito. Ainda que tenha de derramar o meu sangue sobre o sacrifício em homenagem à vossa fé, eu me alegro e vos felicito. Vós outros também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Isto é, se for para alguém derramar o meu sangue, estou preparado. Agora, minha fidelidade a Cristo, isso não vou abrir mão, não. Está bem? É sociedade depravada, sociedade maldosa, perversa, os riscos existem. E alguém tentar atentar contra a minha vida, prejudicar o meu patrimônio por ódio à fé, se acontecer, eu me alegro e vos felicito. Se eu derramar o meu sangue sobre o sacrifício em homenagem à vossa fé, olha o que o apóstolo Paulo diz, cheio de zelo pela salvação das pessoas. Eu vivi por Cristo, eu derramei meu sangue por Ele, é diante dele que eu vou me apresentar. Oh, quantos conceitos, quantos preconceitos, quantas afirmações, quanta malícia em certos comentários nas mídias sociais contra os cristãos. Contra mim? Sei, também não vou dar. E por favor, cuidado, liberte-se desse risco de sofrer por causa de bullying, de comentário. Você sempre vai ser odiado, vai ser detestado, vai ser criticado até ao fim da vida e mesmo depois de morto, você talvez seja criticado por ter sido fiel a Cristo. Não importa. Fixe-se somente neste propósito. Eu vou me apresentar diante do Senhor. Dessa forma, no dia de Cristo, sentirei alegria em não ter corrido em vão, em não ter trabalhado em vão. O tempo avança, é curto, é breve. O mundo todo jaz sob o poder do maligno. 1 João 5,19. Paciência. Mas a Escritura me chama a ser um luzeiro no mundo, brilhando, no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo a ostentar a palavra da vida. Existe forma mais gozosa de você encarar o termo de sua vida? Ainda que o mundo todo esteja convulsionado, irritado, furioso, ainda que a sua vizinhança toda, ainda que os seus entes queridos todos estejam contra você, pela sua fidelidade e pela sua obediência a Cristo, no fundo, o resto de sua vida e toda a sua vida, a prestação de contas vai ser somente entre você e Jesus, viu? Tá certo? Pare então de ficar preocupado com o que as pessoas vão dizer ou estão dizendo. Pare de ficar preocupado com as trevas deste mundo que jaz sob o poder do maligno. Lembre-se, a frase é esta, 1 João 5,29. Nós somos de Deus e o mundo todo jaz sob o maligno. Fique do lado de cá. Seja fiel a Jesus. Viva alegremente, pois se aproxima o dia da sua prestação de contas diante de Jesus. Uma santa e abençoada semana. Até o próximo domingo sobre esse mesmo tema, se Deus quiser.